Bom dia, gente, tudo bem? Seguinte, como a gente vai ter aula dupla de biologia, tanto para o nono A quanto para o nono B, eu resolvi deixar essa aula gravada para o pessoal que está ficando em casa, né, no rodízio. Então é o seguinte, o conteúdo aqui, muito provavelmente, ele não vai ocupar, né, essa aula não vai ocupar o tempo de 2 aulas presentes lá na escola, tá? Por quê? Porque eu vou estar passando o conteúdo para vocês de uma forma gravada, então eu não vou ter aluno interrompendo, tirando dúvidas, ou mesmo, né, vou ter que parar para fazer chamada, transitar de uma sala para outra, então vai ficar um pouco mais curtinho, não significa que não vai ficar denso de conteúdo, mas daí vocês vão parando o vídeo, anotando o que precisa ser anotado no caderno, tá? Eu preparei uma apresentação com tudo que eu vou colocar na lousa lá para os alunos, com a mesma explicação do que para os alunos que estiverem em sala de aula. Mas daí essa fica para vocês que estão assistindo de casa, tá? Então é o seguinte, tudo que tiver ali na apresentação é o que eu vou escrever na lousa. O que vocês vão estar perdendo, infelizmente, é a minha capacidade artística de desenho na lousa, né? Vocês vão ter aqui esqueminhas bonitinhos desenhados na internet. O que, no caso, né, muito provavelmente vocês não estão perdendo nada, porque, né, meu esquema lá, eu perco tempo desenhando na lousa, tudo aqui vai ser mais rápido, porque daí vocês já têm um esqueminha desenhado aí bonitinho, tá? Então é o seguinte, vou por apresentação aqui. Bom, vamos lá. A apresentação aí está funcionando. Então, hoje o que a gente vai fazer? O que é o conteúdo da aula de hoje? Revisão da expressão celular. A gente viu a expressão celular lá no finalzinho do ano passado e a gente não chegou a falar muito sobre biotecnologia, porque afinal de contas esse é um assunto que a gente vai ver no nono ano com muito mais detalhes. Mas daí eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui que pode cair ali naquela avaliação diagnóstica do ângulo que vocês vão fazer, tá? Então, é o seguinte, começando aqui a expressão celular, vamos falar sobre material genético, primeiramente. Primeira coisa que a gente precisa saber é onde raios fica o material genético. Alguns de vocês já devem saber, alguns já devem ter esquecido, outros nunca nem devem ter aprendido, então a gente vai, né, como vocês estavam aí, eu expliquei isso para vocês em aula online, eu sei que não estava fácil, né? Então a gente vai mantendo aqui o conteúdo e eu espero que dessa vez vocês aprendam, tá? Ou que relembrem e tudo mais. E como sempre, qualquer dúvida, é só vocês mandarem mensagem para mim no WhatsApp. Tudo mais dentro do horário. A gente não vai mandar mensagem 10 horas da noite, que eu não vou te responder 10 horas da noite, tá? Eu vou te responder no outro dia. Mas enfim, volta aqui. Então, o material genético, ele fica localizado em todos os organismos, certo? Todo organismo, todo ser vivo tem material genético. Seja ele ser vivo unicelular, pluricelular, com tecidos verdadeiros, sem tecidos verdadeiros, enfim. Qualquer organismo tem material genético, tá? Eu peguei aqui um exemplo de uma flor, né, de uma planta, porque quando a gente for estudar isso no nono ano, nós vamos estudar a partir, né, dos estudos do pai da genética, que é Mendel, e ele utilizou lá ervilhas de cheiro para fazer o estudo dele. Então, já estou contextualizando vocês nesse assunto, tá? Usando aí os exemplos. Então, vamos lá. A gente tem um organismo, né? Aqui no caso a planta é um organismo, o ser humano seria um organismo, uma bactéria seria um organismo. E esses organismos, se forem multicelulares, vão ter aí células específicas para cada tecido, tá? Independente do tecido que essa célula pertença, ou se o indivíduo for uma única célula, ele vai ter ali o material genético dele guardadinho, tá? Aqui eu peguei um exemplo de células eucariontes, porque é o que a gente mais vai ver, tá? E o que a gente vai estudar. Então, a gente tem aqui um organismo eucarionte, com a sua célulazinha eucarionte, núcleo todo certinho aqui, e o material genético fica ali dentro do nucleolo. No nucleolo, eu vou ter esse material genético, que é o quê? É o DNA, tá? Este DNA, em alguns momentos da vida da célula, está organizadinho em cromossomos. Nem sempre o material genético fica organizado na forma de cromossomo, mas quando a gente vai estudar, é muito mais fácil você ver esse material genético organizado em forma de cromossomo do que ele todo disperso, onde você não consegue definir nada, tá? Então, aqui dentro do nucleolo, a gente tem vários cromossomos, tá? No caso do ser humano, a gente vai ter 23 parezinhos de cromossomos. Dependendo da espécie, esse número de pares de cromossomo muda, tá bom? E daí é o seguinte, por que eu tenho pares de cromossomos? Porque nós temos os cromossomos que nós chamamos de homólogos. O que significa um cromossomo homólogo? São cromossomos que têm genes para as mesmas características. Então, aqui, ó, estão marcadinhos os genes, né, identificados como A, B, C,
Eu já explico porque tem A maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo, C minúsculo, já no próximo slide. Mas a gente tem aqui, então, um cromossomo, outro cromossomo, e eles são chamados de cromossomos homólogos, porque eles possuem genes que são responsáveis pela produção das mesmas características, tá? Um desses cromossomos veio do teu pai, o outro cromossomo veio da mãe, certo? Isso para qualquer ser vivo. Então, do gameta masculino da planta veio um cromossomo, do gameta feminino da planta veio outro cromossomo, formou ali o zigoto, gerou uma nova planta e ela tem, então, um cromossomo vindo do pai com as informações para a produção de certas características e outro cromossomo vindo da mãe com as informações para a produção destas mesmas características. E aí a combinação desses dois vai fazer com que surja a característica particular do filho, né? Do filho, seja da planta, seja do ser humano, seja do cachorro, seja de qualquer ser vivo, tá? E daí o que acontece? Esses cromossomos homólogos têm, então, aí o que eu falei para vocês, que são os genes, certo? Os genes são, por exemplo, as partes ali do material genético responsáveis por produzir uma característica. E eles estão presentes num cromossomo homólogo e no outro cromossomo homólogo também. Essa diferença, né, a gente chama aí essas duas variáveis desse gene, a gente chama de alelos, tá? Você sempre vai ter, então, duas variáveis de um mesmo gene, que são os alelos. Vamos lá entender melhor isso aí, tá? Então, vamos falar sobre alelos. Anota isso no seu caderno, tá? Se quiser fazer o desenho, o esqueminha no caderno, pode fazer, anota bonitinho. Claro que você não vai fazer um desenho assim tão belo quanto um desenho feito no computador, né? Mas daí você faz o seu esqueminha bonitinho aí no caderno, tá? Seguinte, então vamos para os alelos. O que são os alelos, tá? Os alelos, como eu disse ali anteriormente, são as formas variantes de um gene. O que significa gene? O que é um gene? O gene é uma receita, tá bem entre aspas aí, para a produção de proteínas que são responsáveis pelas características dos seres vivos. Então, por exemplo, existe um gene que é responsável pela produção de uma proteína que dá a cor aos nossos olhos, tá? Você vai ter no cromossomo que veio do teu pai uma informação, um alelo para essa coloração de cor de olho. No cromossomo que veio da tua mãe, outra informação, outro alelo com a sua receitinha ali para a produção da cor do teu olho, para a produção da proteína. Combinado a informação que veio do teu pai e a informação que veio da tua mãe, a gente vai ter qual vai ser a característica da cor do seu olho, tá? Esse é um exemplo. Isso acontece para todas as características dos seres vivos, seja altura, seja coloração de alguma estrutura, seja comprimento de alguma estrutura. Então, se a planta é maior, se ela é menor, se ela tem mais folha, se ela tem menos folha, se ela é mais verde, se ela é menos verde. O ser humano, se ele tem um tom de pele mais claro, se ele tem um tom de pele mais escuro, se é mais alto, se é mais baixo, enfim, todas as características são dadas por genes. É claro que não só por genes, né? De acordo com o ambiente que a gente vive. Então, por exemplo, eu tenho lá no meu gene uma cor de pele, né, específica ali. Mas se eu tomo sol, eu tenho o ambiente influenciando na cor da minha pele, né? Porque daí eu vou ficar com um tom mais bronzeado de pele, que não era o que estava lá no meu material genético. Se eu como de uma forma ou de outra, isso também influencia na altura. Se você come certinho lá durante a infância, você vai seguir mais ou menos a informação do seu material genético. Se for uma pessoa que teve uma desnutrição, uma subnutrição na infância, por mais que no material genético dela esteja marcando ali uma determinada altura, ela não vai chegar a essa altura, porque, afinal de contas, o ambiente não proporcionou que isso chegasse ao mesmo ponto. Então, a gente tem os genes definindo as características, combinando ali os alelos, né, que são as informações que veio do teu pai e que veio da tua mãe para um mesmo gene, mas o meio ainda interfere muito nisso, tá? Beleza, então vamos lá, revisando. Os alelos são as formas variantes de um gene, e o gene é uma receita para a produção de proteínas responsáveis pelas nossas características, tá? Como vai funcionar isso? Nossos alelos vão sempre vir em duplas. Por que eles vêm em duplas? Porque a gente tem ali os nossos cromossomos homólogos, um que veio do teu pai e um que veio da tua mãe, e existe informação tanto em um quanto em outro, tá? Então, vai ter um alelo de um gene aqui e um alelo para o mesmo gene no outro cromossomo, tá? Daí é o seguinte,
Ó, então aqui, ó, um alelinho para um gene, do gene, outro alelinho do gene, aqui, aqui, a mesma coisa, tá? A informação se repete nos dois cromossomos. Então, você sempre vai ter 2 alelos para um mesmo gene, por isso que vem sempre em dupla. Como eu identifico esses alelos para que eu estude, né? Na nossa forma de estudo aí no ensino médio e no ensino fundamental, a gente identifica esses alelos de uma certa forma. Sempre eles vão ser representados por letras. Se for um alelo que a gente chama de dominante, nós vamos representá-los por letras maiúsculas. Eu já vou explicar o que é dominante e recessivo. Se for um alelo recessivo, a gente vai representar eles por letras minúsculas. Então, aqui, ó, alelo dominante, letras maiúsculas, tá? E aí a gente não fala A maiúscula, a gente chama de azão. Sempre no... É aumentativo que fala? Aí eu preciso ver com a professora de português. Mas, por exemplo, aqui vai ser azão, azão. Aqui embaixo, no diminutivo, Czinho, Czinho, tá? Por quê? Aqui a gente tem alelos que a gente chama de recessivos. Aqui a gente tem alelos que a gente chama de dominantes. E a gente pode ter tanto os 2 alelos dominantes e os 2 alelos recessivos, quanto um alelo dominante e um alelo recessivo. E quando a gente tem esses alelos representados, existem algumas classificações para eles. E para a gente entender o que significa ser dominante e o que significa ser recessivo, tá? Então é o seguinte, aqui tá os nossos cromossomos homólogos, repetindo, um que veio do pai, um que veio da mãe. Aqui, o lugarzinho onde fica um gene específico. No pai, a gente tem no cromossomo que veio do pai, a gente tem um alelo. No cromossomo que veio da mãe, a gente tem outro alelo. Para cada gene do seu material genético, que são responsáveis por conferir aí as suas características, tá? Beleza. Quando eu falo desses alelos, eu tenho 2 fatores principais para classificar eles. Se eles são idênticos ou diferentes, tá? Idênticos que conferem a mesma característica ou diferentes que conferem características diferentes. E como que eu represento isso? Se eles forem diferentes, igual aqui Bzão e Bzinho, né? Eu vou ter alelos diferentes e eu chamo eles então de heterozigotos, tá? Hétero de diferente, tá bom? Então lembra que hétero é diferente, tá? Então vai ser um azão e um azinho, ou um Bzão, um Bzinho, Czão, Czinho, independe da letra que tiver aqui. E sempre, maiúsculo você vai falar ão e minúsculo você vai falar inho, tá? O maiúsculo sempre no aumentativo, o minúsculo sempre no diminutivo, tá? Beleza. Se esses alelos forem iguais, ou seja, a informação que veio do teu pai é igual à informação que veio da tua mãe, você vai ter, então, alelos iguais. E esses alelos vão ser chamados de homozigotos. Homo significa iguais. Então, héteros diferentes, homo iguais. Então, você tem alelos diferentes, heterozigotos. Alelos iguais, homozigotos. E aí você pode ter tanto azão, azão, quanto azinho, azinho, quanto bezão, bezão, bezinho, bezinho, independe da letra que você utilizar. Se os 2 alelos conferirem a mesma característica, você tem, então, alelos homozigotos, indivíduos homozigotos para uma característica. Ou, se eles forem diferentes, indivíduos heterozigotos para uma mesma característica, tá bom? Esse é um dos fatores, então, a diferença ou a igualdade dos alelos ali no indivíduo. Outro fator importante na hora de você classificar essa duplinha de alelos é se eles são dominantes ou se eles são recessivos. Dominante é uma característica que vai sempre se manifestar. E essa característica que sempre se manifesta, ela é dita como dominante e representada pela letra maiúscula. Então, a letra maiúscula, aqui no caso o azão, representa uma característica dominante, um alelo que é dominante. E mesmo que ele apareça uma vez só na duplinha, a característica vai aparecer. Então, pode ser que ele seja heterozigoto ou que ele seja homozigoto dominante. Se for heterozigoto, sempre o dominante vai aparecer, tá? Se for homozigoto dominante, nem tem opção aqui do recessivo, não tem nem dúvidas que o recessivo não aparece. Mas o dominante apareceu uma vez na duplinha, é a característica que vai ser determinante, que vai aparecer naquele indivíduo, tá? Quando eu falo de uma característica recessiva, então eu vou ter sempre essa característica expressa somente, apenas se aparecer esses alelos em dose dupla. Então, se você herdar a característica tanto do teu pai, aqui ó, no caso do Czinho, ó, tanto do pai
quanto da mãe, você vai ter, então, um homozigoto recessivo, e daí, então, essa característica aparece, tá? Então, retomando tudo que eu falei aqui, a gente classifica os indivíduos em heterozigoto e em homozigoto, dependendo se os alelos, o parzinho de alelo é igual, homozigoto, ou diferente, heterozigoto. E a gente classifica esses alelos em dominantes ou recessivos, se dominante, se a característica prevalecer, mesmo que ela apareça uma vez só, então ela vai ser representada pela letra maiúscula, azão ou azinho, né? Azão, azinho aqui, se for heterozigoto, e aí por conta do azão estar aqui, ele é dominante, ou azão, azão, tá? E azinho, azinho, se a característica for recessiva. Se a característica for recessiva, não pode aparecer em um dos alelos o dominante, senão o dominante vai aparecer, vai predominar. Então, a gente precisa que apareça em dose dupla para essa característica aparecer aqui. Vou dar um exemplo já na atividade que a gente vai fazer, tá? Quando a gente faz exercícios de genética, né, vai estar escrito lá se a característica é dominante ou se ela é recessiva. Você não é obrigado a saber isso de cor, tá? Então, sempre no exercício vai estar escrito se é dominante ou se é recessivo, tá bom? Então é o seguinte, daí tem uma atividade aqui para fazer. O pessoal da sala vai fazer, vocês vão parar, aí vai dar um pause e fazer a atividade também, tá? Faz no caderno bonitinho. Anota tudo isso que eu passei no caderno, né? Faz os esqueminhas aí. Não precisa ser lindo, maravilhoso, mas faz para você acompanhar o entendimento, tá? Então vamos lá. Qual que é a atividade? Para vocês classificarem os pares de alelo de acordo com o exemplo. Dessa forma, vocês vão entender melhor esse negócio de heterozigoto, homozigoto, de dominante e de recessivo, tá? Então é o seguinte, aqui está o exemplo. O exemplo que eu vou usar é referente à característica de cor dos olhos. Então, para a cor dos olhos, eu vou ter os alelos, né, as variantes, e eu vou ter a característica que vai aparecer. Se eu tiver Czão, que é dominante, eu vou ter olhos escuros. Se tiver Czinho, olhos claros, tá? Então, Czão configura olhos escuros, Czinho configura olhos claros. Lembrando que Czinho, né, o fato dele estar minúsculo significa que ele é recessivo. Então, para aparecer a característica de olhos claros, eu preciso de 2 Czinhos nesse par de alelo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 2 pares de alelos para classificar. Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Como eu vou classificar isso? Se eles são heterozigotos ou homozigotos, e se são dominantes ou se são recessivos, e se qual característica está sendo expressa neste alelo, tá? Na pessoa que tem esse alelo. Então é o seguinte, ó. Czão é dominante, Czinho é recessivo. Eu estou olhando para esse alelo, para essa duplinha de alelos, e eles são diferentes. Isso significa que eles são heterozigotos, tá? O alelo aqui, o par de alelo é heterozigoto, porque os 2 alelos são diferentes. Quanto à característica que vai aparecer, se eu tenho um dominante aqui, essa pessoa vai ter olhos escuros. Afinal de contas, o Czão, que confere olhos escuros, domina o Czinho, que confere olhos claros, e a característica de olhos claros fica suprimida. Eu não vou ter uma mistura dessas duas informações, tá? Eu vou ter uma dominando a outra, tá bom? Então, o Czão domina, então, consequentemente, tenho olhos escuros. Aqui do lado, eu consigo ver, né, que o parzinho de alelo contém 2 alelos iguais. Se os 2 alelos são iguais, significa que eles são homozigotos. Quando eu tenho alelos homozigotos, eu preciso saber se esse homozigoto é dominante ou se ele é recessivo, tá? O heterozigoto sempre vai ser heterozigoto. Não precisa pôr que ele é dominante e não existe o heterozigoto que vai ter característica recessiva. Então, é só heterozigoto. Mas quando eu tenho um homozigoto, eu preciso classificar se é dominante ou se é recessivo. Então, se eu tenho 2 Czinhos, Cs minúsculos, se são letrinhas minúsculas, então eu tenho um homozigoto recessivo. Se aqui fosse Czão, seria um homozigoto dominante. Como é um homozigoto recessivo, eu tenho, então, a característica recessiva sendo expressa. Afinal de contas, eu não tenho um alelo dominante aqui para dominar sobre ela. Então, as duas são recessivas. Dessa forma, então, eu tenho os olhos claros, tá? Então, olhos claros. Então, vocês vão fazer essa análise
para todas as características que eu colocar aí no próximo slide, tá? Então é o seguinte, copia aí esse esquema, vocês vão determinar se o alelo é heterozigoto ou homozigoto recessivo ou dominante e qual característica está sendo expressa ali, tá? Como que eu sei a característica? A partir da legendinha que está aqui do lado, tá bom? Então é o seguinte, ó, o primeiro exercício que vocês vão fazer sobre coloração de sementes. Vamos entrando lá no processo do estudo do Mendel, que a gente vai aprender lá no módulo 3, tá? Como ele usa de plantas, eu estou usando aqui o exemplo para vocês já estarem com a mente lá dentro do padrão que a gente vai estudar quando for estudar isso, tá? Então, lá, coloração de sementes. Se for azão, amarela. Se for azinho, é verde. O que você vai fazer? Vai olhar aqui para os dois pares de alelos que eu disponibilizei. Azão, 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 azinho. Vai classificar se é heterozigoto ou homozigoto. Se for homozigoto, se é dominante ou recessivo. Dominante, letras maiúsculas. Recessivo, letras minúsculas. E daí você vai olhar e colocar qual característica vai aparecer. Se a semente vai ser amarela ou se a semente vai ser verde, tá? Mesma coisa para o B. Altura da planta. Bzão significa que a planta é alta. Bzinho que a planta é baixa. Olha para esse par de alelo aqui, se é heterozigoto, homozigoto, dominante ou recessivo, a mesma coisa para o de cá, tá? E qual característica vai predominar, se a planta é alta ou se a planta é baixa. Não existe planta média, não existe coloração de semente verde e amarela misturada, ou é um ou é outro, tá? Presta atenção aí no padrão de dominância. Se aparecer uma letra maiúscula, significa então que aquela característica que vai aparecer é a dominante. Mesma coisa aqui por último para a textura de sementes. Szão, semente lisa, Szinho, semente rugosa. Tem dois alelos, pares de alelos aí para vocês determinarem. Heterozigoto ou homozigoto, que está aparecendo a característica dominante ou a característica recessiva, tá? Qualquer dúvida na hora de resolver esse exercício, me manda mensagem. Agora, nesse momento, se você está assistindo a aula, no momento da aula lá na escola, eu não vou conseguir te responder. Ou talvez eu consiga ali enquanto o pessoal estiver fazendo a atividade em sala, mas se não, depois do almoço eu te respondo, beleza? Tá. Agora tira um tempinho para fazer o exercício, respira fundo, eu vou dar continuidade no conteúdo, tá? E aí você faz seu exercício e volta para cá. Despausa aí e continua. Seguinte, próximo assunto que a gente vai falar é sobre o cariótipo humano. Então a gente vai ver cariótipo humano e depois um pouquinho de biotecnologia. O cariótipo humano nada mais é do que o conjunto de cromossomos que os seres humanos têm. Então a gente vai falar de cariótipo humano, mas tem cariótipo para todos os outros seres vivos. Tem o cariótipo da planta de ervilha de cheiro que o Mendel estudou, tem o cariótipo para a mosca, tem o cariótipo da orquídea, qualquer ser vivo possui seu cariótipo, que é o quê? O seu conjunto de cromossomos, tá? Qual é o conjunto de cromossomos do ser humano? O ser humano possui 23 pares de cromossomos. Esses 23 pares de cromossomos são divididos em 22 pares que a gente fala que são autossômicos, que são responsáveis por dar características comuns tanto ao sexo feminino quanto ao sexo masculino. Então, cor de cabelo, cor de olho, tamanho, sei lá, estrutura do cabelo, tamanho da boca, tamanho do nariz, tamanho da orelha, quais enzimas vão ser produzidas, tipo sanguíneo, tudo isso está aqui nesses cromossomos autossômicos e mais 1 zilhão de características, tá? E daí a gente tem um parzinho de cromossomos que é chamado de par sexual, que determina então o sexo biológico, vai determinar se ao nascer o ser humano vai ser do sexo biológico feminino ou do sexo biológico masculino, tá? Então esses 22 pares autossômicos, eles são iguais tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. O par sexual é diferente, tá? Os cromossomos sexuais são os cromossomos X e o cromossomo Y. Eles têm nominhos específicos, tá? Do 1 ao 22, eles são nomeados de 1 a 22, tá? Então, o par de cromossomos 1, o par de cromossomos 2, até o 22. Quando chega lá no par sexual, a gente tem um parzinho que tem os seguintes cromossomos. O cromossomo X ou o cromossomo Y. Se a gente tiver 2 cromossomos X formando o parzinho, o indivíduo que nasceu é do sexo biológico feminino. Se a gente tiver
o parzinho formado por um cromossomo X e um cromossomo Y, a gente tem, então, o indivíduo que nasceu biologicamente do sexo masculino. Daí é o seguinte, quando você tem a dupla de cromossomo X, você vai ter o estímulo à produção de certas características. Por exemplo, a produção dos hormônios femininos, então do estrógeno, da progesterona, a voz um pouco mais fina, as características que conferem, então, ao desenvolvimento do útero, o desenvolvimento ali do processo de menstruação e tudo mais. Desenvolvimento maior de mamas, isso porque você tem uma dupla de cromossomo X. Quando tem o cromossomo Y, o que vai acontecer? Vão ser realçadas as características masculinas. Então, uma maior quantidade de pelos, a voz mais grossa, o desenvolvimento do órgão sexual masculino, vai ter, então, a produção de uma maior quantidade de testosterona. Então, tudo isso é conferido por esse parzinho que a gente chama de par sexual, tá? Que são os cromossomos X e Y. Se for igual, né, X e X, feminino. Se for diferente, X e Y, sexo masculino, tá? Lembrando que, para manter esses 23 pares de cromossomos no ser humano, né, ou a quantidade certinha de pares em todas as outras espécies, lá na hora da formação dos gametas, a gente tem uma divisão, né, desse material genético. Então, o ser humano tem 23 pares de cromossomos. Mas quando a gente fala dos gametas, que são o óvulo e o espermatozoide, eles passam por um processo pelo qual eles vão ficar com 23 cromossomos cada um. Então, 23 cromossomos no óvulo, 23 cromossomos no espermatozoide. Eu não poderia ter 23 pares aqui e 23 pares aqui, porque quando eu juntasse os dois, o indivíduo que nascesse não ia ser da espécie humana, afinal de contas, ele ia ter muito mais cromossomos do que o ser humano tem, tá? Então, aqui a gente tem 23 cromossomos no óvulo, 23 no espermatozoide, para que quando haja a fecundação, você vá formar, então, um zigoto com os 46 cromossomos que existem no ser humano, formando, então, os 23 pares, tá? Por que 23 pares? Porque eu sempre vou ter os cromossomos homólogos vindos, um do óvulo e um do espermatozoide, tá? Então, vai ter sempre um cromossomo que tem ali os genes para as mesmas características vindos do óvulo e no outro genes para essas mesmas características vindas do espermatozoide. Juntou, vai formar um ser humano diferente, tá? Com as características padrão de ser humano, a quantidade padrão de cromossomos do ser humano, mas misturado ali as informações do pai e da mãe, tá? Isso é importantíssimo para a manutenção da espécie, ou seja, para continuar existindo seres humanos, assim como para continuar existindo qualquer outra espécie, tá? Então, sempre os gametas vão ter metade da carga genética das células normal do corpo do indivíduo, porque aí quando eles se juntam, eles formam um indivíduo com a quantidade de células normais, tá? Quantidade de cromossomos normais para células, perdão. Beleza? Se vocês tiverem dúvida, como sempre, manda mensagem no WhatsApp, eu respondo assim que eu conseguir, tá? Então é o seguinte, isso é o que a gente fala de cariótipo humano, tá? Isso é importante vocês entenderem, para vocês saberem quantos cromossomos tem no ser humano, por que os gametas têm metade, qual o cromossomo masculino, qual o cromossomo feminino, o que define essas características, tá? Então aqui a gente finaliza cariótipo humano. Respira, anota tudo aí no seu caderninho, volta se você tiver dúvida, enfim. E aí agora a gente vai para biotecnologia. Seguinte, então a gente falou de onde fica o material genético no ser humano, né, nos seres vivos, não só no ser humano, né, na maioria dos seres vivos que são eucariontes. Falamos de como é o cariótipo humano, então qual é a organização desse material genético no ser humano. Importante falar para vocês que o que é o material genético, né? É o DNA, tá? Então você tem ali moléculas de DNA organizada em vários cromossomos que contém as informações para ser feito um ser humano, para ser feito uma planta, para ser feito o que for de ser vivo, tá? Como a gente viu na aula passada, a gente tem aí alguns tipos diferentes de célula, né? Célula procarionte e célula eucarionte. Esses exemplos que eu dei aí, né, na aula, tanto da planta quanto do ser humano, são seres vivos eucariontes, que os cromossomos ficam dentro do núcleo, lá no nucleolo organizadinhos, tá? Aqui na biotecnologia, a gente vai ver as duas coisas, tanto o cromossomo que fica bonitinho dentro lá do nucleolo, quanto nas células procariontes, o cromossomo que fica ali disperso no citoplasma,
tá? Beleza. Vamos primeiro entender o que é biotecnologia. A biotecnologia é um conjunto, né, de técnicas, né? Tecnologia vem de técnicas, bio de técnicas biológicas, que permitem que o ser humano possa utilizar organismos, sejam eles procariontes ou eucariontes, para obter diversos produtos. Então, é uma forma que o ser humano encontrou de modificar o material genético dos seres vivos de forma que ele consiga obter produtos que são do interesse dele, tá? Como? Através da engenharia genética, da terapia gênica e produzindo aí organismos geneticamente modificados. Por que a gente consegue fazer esse processo de modificar um organismo, né? Que é o seguinte, todos os seres vivos, todos, têm o DNA composto pelos mesmos componentes. Então, o DNA do ser humano, o DNA da planta, o DNA da bactéria, o DNA do fungo, ele é feito pelos mesmos componentes. O que muda é a organização e a quantidade desse material genético em cada ser vivo, tá? E daí, conforme esse material genético é organizado, dependendo da quantidade que ele tem, o indivíduo é de uma espécie ou de outra. Isso faz com que a gente consiga pegar, por exemplo, o material genético do ser humano e colocar em uma bactéria para conseguir produzir insulina, que é o exemplo que a gente vai ver. Ou pegar um material genético de uma bactéria que produz uma toxina que mata algum tipo de mosquito e pegar esse pedacinho do material genético dela, introduzir em plantas e daí essas plantas vão passar a produzir essa toxina e elas vão ser autodefensoras contra aquela praga que afetaria a planta, por exemplo, tá? Então a gente consegue pegar ali um pedacinho de DNA de um ser vivo e colocar dentro de outro. E é aí que a gente produz os organismos que a gente chama de transgênicos, que são os organismos geneticamente modificados. Transgênicos por quê? Porque eles tiveram genes transferidos de um ser vivo para outro, tá? E daí a gente tem o exemplo, então, da produção de insulina. Antes, né, há um tempo atrás ali, antes de 1970, antes de surgir esse processo de transgenia, do pessoal conseguir, né, pegar o gene de um ser vivo e colocar em outro, as pessoas que tinham diabetes, elas usavam insulina de outros seres vivos. Então, por exemplo, era utilizado insulina de bovinos ou de suínos, que é bem parecida com a insulina do ser humano. Tem o mesmo propósito, que é o quê? Regular a glicose no sangue, fazer com que a glicose que está no sangue seja guardada em forma de glicogênio para ser utilizada depois, né? Quando a pessoa tem um problema nessa produção de insulina, ela tem, então, diabetes, tá? As pessoas que tinham diabetes antes de 1970, antes do desenvolvimento dessa tecnologia, elas usavam, então, insulina que o pessoal retirava do pâncreas de boi ou do pâncreas de porcos, tá? De bovinos e suínos. E daí, claro, passava por todo um processo no laboratório para eliminar qualquer estrutura de célula, tanto do bovino quanto do suíno, sobrar só a insulina. Mas por mais que a insulina desses animais, né, que também são mamíferos, sejam muito parecidas com a insulina do ser humano, ela não é idêntica. E como ela não era idêntica, ela causava algumas reações. E as pessoas que tinham reações a esse tipo de insulina, elas não podiam se tratar contra a diabetes, tá? Enfim, existem tipos diferentes de diabetes, mas aqui a gente está falando de diabetes que utiliza a insulina para o tratamento, tá? Os tipos diferentes a gente vai ver lá quando a gente for estudar diabetes, não sei, não lembro mais em que módulo, mas no primeiro semestre, tá bom? Daí é o seguinte, com o surgimento da biotecnologia, né, da engenharia genética, o que a gente descobriu, né? Eu falo, mas eu não descobri nada. O que os cientistas descobriram, tá? Que se você pegar uma bactéria, né? Então, isso aqui, a bactéria com a membrana celular dela, parede celular, cápsula, o que for que ela tiver aqui de revestimento, o DNAzinho dela aqui, ó, o único cromossomo que ela tem, que é esse DNA aqui, os ribossomos bonitinhos, é o DNA circular da bactéria. O que foi descoberto? Que dava para pegar esse DNA circular aqui e inserir nesse DNA circular o gene de interesse que o ser humano precisa que seja produzido, tá? Que a proteína precisa ser produzida. Então, o que a gente pegou aqui? O gene do ser humano que produz insulina foi retirado lá do DNA
de um ser humano, né? E esse gene do DNA, esse gene, né, feito de DNA que produz a insulina, que estimula a produção de insulina, vai ser inserido aqui no DNA circular da bactéria, tá? Então você junta o DNA circular da bactéria com o gene da insulina. Isso, claro, num procedimento super delicado que acontece no laboratório, tem várias etapas, vários processos, não é super simples, mas dá para fazer, tá? E daí o que acontece? Você vai pegar esse DNA circular que você retirou de uma bactéria aqui, né? E vai inserir esse DNA circular em outra bactéria. As bactérias fazem isso normalmente na vida delas. Quando morre uma bactéria em um ambiente, esse DNA circular ele fica ali disperso. E aí pode vir outra bactéria, pegar ele e englobar aquela característica nela. Isso faz com que seja relativamente fácil para os cientistas, para as farmacêuticas, conseguirem fazer esse processo de inserção de um fragmento de DNA do ser humano que seja interessante em um DNA circular de bactéria, pegar esse combinado aqui de DNA circular de bactéria e de gene do ser humano, no caso do nosso exemplo aqui de insulina, e colocar dentro de outra bactéria. Então, aí vai ter lá a bactéria com a parede celular, membrana celular dela bonitinha, o DNA dela aqui, os ribossominhos bonitinhos, citoplasma, o DNA circular. E a partir do momento que você colocou esse DNA circular, que tem o gene da insulina aqui, os ribossomos dessa célula, dessa bactéria, vão passar a produzir a insulina. E essa insulina, como está sendo feita com base no DNA que era do ser humano, ela vai ser idêntica à insulina que um ser humano produziria normalmente. E daí eles retiram essa insulina dessas bactérias, fazem todo um tratamento ali para sobrar só a insulina, sem a bactéria, e aí você tem uma insulina que é mais barata e que causa menos reações alérgicas, uma vez que ela é idêntica à insulina produzida pelo ser humano. Beleza? Então, finalizamos aí nosso conteúdo de revisão de hoje. Eu imagino que não tenha dado o tempo, né, que daria se a gente estivesse em sala de aula, mas repetindo, eu não tive que desenhar tudo isso para vocês, está desenhado aqui já. Eu não tive que fazer chamada, eu não tive que mudar de uma sala para outra. Então, tudo isso faz com que a aula seja um pouco mais condensada aqui. Vai pausando, vai anotando, né? Espero que você já tenha feito isso, mas se você não fez, vai anotando tudo bonitinho no seu caderno, porque esse é o conteúdo que a gente vai ter, tá? Aquele exercício que vocês pausaram para fazer tudo certinho, eu vou corrigir em sala de aula com vocês quando vocês voltarem. Porque aí, se sobrou alguma dúvida, eu consigo retomar isso na aula que vocês estiverem presentes, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Se vocês quiserem, me mandam no grupo, se vocês quiserem esse material em PDF, para vocês anotarem no caderno com mais calma, eu mando para vocês também, tá bom? Beleza? Então, tchau!